Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal da Minato Consulting. E antes de começar o nosso papo de hoje, eu gostaria já de deixar um convite para vocês se cadastrarem no canal para poderem receber as novas notificações que ao longo de 2021 nós vamos soltar. Esse vai ser o último material de 2020 e certamente talvez um dos mais polêmicos que envolve o Brasil. Eu relutei bastante de entrar nesse material porque nos últimos 2 anos eu tenho assistido as pessoas palpitando de economia pelo viés da política e palpitando na política pelo viés do ideologismo. E o objetivo desse canal não é ser ideológico, é analisar oportunidades de investimento. E vale lembrar que a ideologia do dinheiro é o lucro. E você ganha dinheiro em tendências de alta e em tendências de baixa. Você ganha dinheiro com o mercado aceitando ou não o governo A ou o governo B. E eu resolvi fazer esse material de hoje usando da política para analisar algumas tendências econômicas no Brasil para dentro de 2021. E é interessante porque se discute política agora como nunca se discutiu no passado. Quer dizer, de repente, você, nos últimos 4 anos, começa a ver todo mundo falando de política como se fala de futebol. Desde que a Lava Jato entrou pela televisão em horário nobre, na sala de janta das pessoas, se permitiu entender como que a política brasileira age no século XXI. E a população passou a torcer por política, por partido e por candidato, como torce por futebol, usando um radicalismo tribal, um radicalismo de grupo, movido por discursos inflamados e tudo mais. A cor começou a te colocar um estigma, uma tatuagem na pele de direita ou de esquerda, porque você usa um boné vermelho ou uma camiseta azul. E na universidade eu conheci pessoas, com a idade do meu filho mais novo, que foram tatuadas no braço dentro de um campo de concentração com um número de triagem. E carregaram pelo resto da vida a memória não só da brutalidade com que foram tratados, mas pelo número na carne dessa intolerância. E uma vez conversando com essa pessoa, eu ouvi que, na visão dela, poderia se fazer um filme reproduzindo todas as imagens de uma guerra, exceto um detalhe: o cheiro. O cheiro da morte, da dor, da perda, da incapacidade, da violência, do queimado. E só quem vive uma guerra sabe que cheiro é esse. Do momento que eu escutei essa análise, eu nunca mais assisti a um filme de guerra na minha vida. Eu passei a assistir muitos documentários sobre guerras, mas nunca mais assisti um filme de guerra. Perdeu a essência, perdeu o valor, perdeu qualquer significado. Ainda na universidade, eu namorei por alguns meses uma garota que era filha de vietnamitas e que esses pais viveram numa cidade chamada Hue, no Vietnã. E eu ouvi deles o relato de situações que eu não gostaria de pôr nesse material. E por que eu estou colocando tudo isso? Porque desde a época da faculdade, por 2 décadas, eu tenho pesquisado para tentar entender um pouco como que uma nação, como a nação alemã, se deixou nos anos 30 ser levada por uma onda nacionalista de volta para o centro de uma guerra na Europa, num prazo de praticamente 2 décadas. Ela sai da Primeira Guerra e ela volta para a Segunda. Liderada por um ideal, um sonho, uma proposta, onde você segregou médicos, escritores, engenheiros, economistas, cientista, jornalista, jurista e tantas outras atividades, nobres ou básicas, que se dividiram e se calaram, e migrou ou foi sufocada por um delírio populista. Ou seja, ou aceite ou deixe.
E a gente passou por isso no Brasil. Nos anos 1920, 1930, essas décadas foram décadas de extremo. E o traço em comum de vários líderes populistas foi do algo a mais, algo superior, algo além dos demais, algo grandioso, algo de legado. E em uma sociedade que tenha sido sufocada por crise política, crise sanitária, crise econômica, ou guerra, ou a soma de todas ou algumas dessas partes, esse discurso tem um apelo por si só. E aí, nós entramos um século depois numa nova crise de identidade para uma série de nações em uma série de lugares diferentes. Atualmente, eu tenho, por dever de ofício, atualmente lido, em média, algo próximo aí a 6.000 páginas de material ano. Material de cenário, de tendência de mercado, de economia brasileira, economia internacional, speech de reunião de Banco Central, mundo afora, geopolítica, proposta de alocação. E no final do ano, normalmente, é um momento muito especial para o mercado financeiro, porque se produz muitos materiais tentando prever o ano que entra. E para mim, prever 2021 é diferente. E todo o material produzido que eu já vi, ou que eu devo ver ainda nos próximos meses, ele pode perder o sentido a qualquer momento. Porque 2020 foi o ano mais atípico em um século. E projetar qualquer estimativa, por mais alicerçada que ela seja, em modelo macroeconômico, vai ser um exercício de humildade para qualquer economista. Porque vai estar sujeito a todo tipo de crítica, de distorção, de ajuste constante de dados, de preço, de taxa, e principalmente no que for acontecer nos próximos 2 quartos em todas as nações. O déficit primário, por exemplo, só para dar uma ilustração, que consideraria as despesas com juros, ele fecha 2020 agora, considerando toda a ajuda emergencial do governo federal para atenuar esses efeitos de Covid que nós tivemos, mais ou menos em 15% do PIB. E eu acredito que com o socorro emergencial do governo, que atendeu próximo aí de 66 milhões de pessoas, sendo que, segundo as estimativas, mais ou menos 25 milhões estavam na extrema pobreza, e que, na minha opinião, foi uma política acertada, que ajudou boa parte da recuperação de vendas no segundo quarto do ano de 2020 e no terceiro quarto de 2020, esse socorro, esse auxílio, ele se perde. Toda a postura que a gente passa a ver desde o comecinho do segundo semestre de 2020 até agora, finalzinho do ano, é de uma postura indiferente do presidente da República na condução da gravidade dos fatos, é a colocação de uma ironia em relação à população quanto à eficácia da vacina, de uma certa incapacidade, pelo menos até o momento, do Ministério da Saúde de apresentar um plano realmente crível de vacinação que aborde desde os procedimentos de compra de vacina, de distribuição dessa vacina e de plano real de métricas de taxa de imunização da população a partir daí, indica que está tudo muito solto. Indica que essa mutação do vírus, que nos últimos dias isolou o Reino Unido do resto do mundo e provavelmente vai isolar nos próximos dias Espanha, França, Suécia e alguns outros países de circulação, dada essa mutação do vírus, vai levar os governos estaduais aqui do Brasil a usarem do lockdown como talvez o modelo mais eficiente
de evitar um colapso no sistema de saúde dos estados. E aí é muito mais do que fazer ou não fazer piada se a vacina vai criar barba em mulher ou vai deixar um homem com voz fina. Porque um movimento de lockdown no retorno agora das festas de final de ano no país significa que vai haver uma queda de atividade comercial num momento em que também essas famílias que foram assistidas agora há pouco pelo plano de socorro do governo também acaba. Ou seja, eu vou ter uma população mais fragilizada e é justamente a população de mais baixa renda. Esse fim de auxílio não é só para a pessoa física. Ele é também o fim do auxílio para pequenos e médios empresários. E a queda desse faturamento, vindo do fim do auxílio e vindo da retomada dos lockdowns, vai afetar toda a previsão de retorno, toda a previsão de lucro da indústria e da área de serviços, do setor de serviços. Isso vai levar a uma onda de demissão no primeiro e no segundo quarter, que vai aumentar a taxa de desemprego, na minha opinião, para cima de 17%. E isso vai ter uma pressão e um rebate no ambiente político que vai ser extremamente desastroso. A alta dos preços das commodities agrícolas, por exemplo, que são exportadas pelo Brasil, e a alta do dólar que a gente viu nos últimos meses, principalmente em novembro, tem jogado os preços para cima, especialmente o preço de alimento. E esse quadro, no primeiro quarto de 2021, ele pode se espalhar pelos outros elos da cadeia produtiva. Não só no setor de alimentos, mas para todos os outros setores da cadeia produtiva. A pandemia, ela agravou muito as dúvidas quanto à capacidade de solvência do governo brasileiro. E diante da forte pressão de gastos que a própria pandemia gerou, a gente teve uma ampliação da diferença entre as taxas que são pagas de juros para papéis de curto prazo em relação às taxas que são pagas em papéis de longo prazo. E a estratégia do Tesouro, que foi utilizada, foi de evitar uma elevação dessa taxa nos papéis de vencimento mais longo. E como é que ele fez isso? Ele começou a encurtar o prazo de vencimento das dívidas. Mas isso tem uma pressão de rolagem e tem uma pressão na colocação de novos títulos que tem que ser colocado em conta. E a solução não é uma solução alternativa, sustentável, no longo prazo. Então a gente também tem, nessa entrada de 2021, um problema maior também para o Tesouro Nacional. E aí tem mais um problema que me preocupa particular, que é a questão da eleição em fevereiro, da escolha do presidente, tanto da Câmara quanto do Congresso. E a depender de quem for, a gente pode ter uma situação de porteira aberta para toda e qualquer ideia criativa do Executivo, ou uma situação de cerca viva fechada contra qualquer iniciativa do Executivo. E isso faz toda a diferença para as questões que eu vou abordar, em destaque para a questão de impasse fiscal em 2021. Porque a questão fiscal, ela passa a ser agora o potencial centro de crise da economia brasileira. E se não for atendida, não for vista com coerência, ela vai ser debatida na academia pelos próximos 30 anos, assim como a gente debateu inflação na década de 70, na década de 80, na década de 90, até que viesse o Plano Real. Particularmente, eu acredito que a proposta da nova CPMF ela não vai ser aprovada. E todo o pragmatismo do Guedes se esvazie. Como aconteceria, por exemplo, com os ministros da Fazenda, os ministros da Economia, da administração do Sarney, do Collor, do Itamar, até a escolha do FHC para ser ministro da Economia, que depois o levou para ser presidente.
O mercado aplaudiu o Guedes nos primeiros 6 meses de governo e depois começou a ouvir o Rodrigo Maia. Hoje, o Guedes não é mais o ícone liberal do mercado que ele era há 1 ano e meio. E isso tem peso na formação de preço. Isso tem peso na formação de expectativas do governo, expectativas do mercado, expectativas do empresário. Na minha opinião, não há clima de consenso nas propostas da reforma tributária. E mesmo com condições mínimas de uma reforma fiscal em 2021, que particularmente eu duvido que ocorra, eu me questiono qual será a qualidade da reforma. E mesmo que aprovada na sua totalidade, essas reformas elas não teriam força para viabilizar a manutenção do teto de gastos antes de 2026. Ou seja, são no mínimo mais 5 anos para que o país tenha algum superávit primário nas contas. A proporção de dívida PIB só deve reagir, a princípio, no final de 2029, 2030. Ou seja, eu tenho uma década praticamente comprometida. Na prática, eu acredito que nada vai ser aprovado em termos de avanço fiscal. E mesmo que haja uma reforma, ainda que parcial, como foi a da Previdência, dificilmente ela vai eliminar privilégio fiscal, renúncia tributária, essas conquistas que foram obtidas por grupos de interesse. Porque a reforma necessária, ela é sempre sobre o benefício do outro, nunca sobre o meu. Então, se eu tenho essa visão, a probabilidade de acerto com algum avanço dessa reforma é mínimo. E a consequência não é de não reforma ou uma reforma fiscal inconsistente. É que dificilmente a gente vai ter um empresário com segurança, com motivação, com interesse de investir. E a taxa de formação bruta de capital fixo certamente vai refletir isso. E o nível de ociosidade pode permanecer ainda elevado por um bom tempo. O investidor estrangeiro, se não tiver sinais de uma condução política fiscal madura, de uma economia que não apresente respostas positivas com todo esse estímulo, não apresente recuperação e que não dê marcos regulatórios, que não dê segurança jurídica para esse investidor estrangeiro, esse cara não investe no país. Ele tem emergentes asiáticos muito mais interessantes e com taxas de retorno muito maiores, num prazo muito menor em relação ao Brasil. Também não tenho muita expectativa com a reforma administrativa. Eu não acredito que haja interesse dos congressistas com o assunto, principalmente sobre o corpo funcional, que está aí hoje. Não vejo também empenho por parte do executivo, ou seja, não é um tema que tem harmonia para se promover uma reforma fiscal. E os efeitos dessa reforma fiscal, nessa década, são mínimos. Sem falar que é uma discussão que está muito além da realidade do trabalhador brasileiro do dia a dia. Ou seja, na prática, na minha opinião, o montante de despesa obrigatória relativa à folha de pagamento no orçamento público, ele não vai diminuir. Pelo contrário, os funcionários públicos vão continuar cada vez mais avançando com salários superiores a teto. Não que não sejam merecedores, alguns são, mas nem todos deveriam. E isso é engraçado, porque olhando agora, no meio do primeiro mandato, nós iniciamos agora, praticamente já na próxima semana, a primeira semana do ano de 2021, nós vamos exatamente para 50% desta administração concluída. E na minha opinião, Bolsonaro nunca foi e nem nunca vai ser liberal. Isso era coisa do Guedes. Isso era um adjetivo para o Guedes, o liberal. E iniciar 21, sofrendo de uma crise de credibilidade junto ao mercado,
que é o que eu acho que o Guedes passa a sofrer, eu não acredito que vai haver aí avanços significativos nesse pragmatismo que o Guedes traz com ele. O mercado olha para o Guedes indiferente, olha muito mais para Rodrigo Maia, olha muito mais para Roberto Campos, presidente do Banco Central, do que para o ministro. E eu também não tenho muita esperança na questão de privatizações. Porque todos os sinais que vieram foram inferiores às propostas, às ideias, às promessas. O que eu ainda guardo esperança e torço é para que o Banco Central se torne independente. E que isso ocorra rapidamente, antes que o Bolsonaro desperte e perceba que a independência do Banco Central significa colocar um escudo protetor contra qualquer tentação predatória, qualquer interferência populista do presidente sobre o Copom. E o presidente do Banco Central tem que ter independência técnica para agir. Senão o mercado passa a desrespeitar ele, como tem desrespeitado o Guedes. Perde referência, perde apoio. É a síndrome do equilibrista chinês. Você vai no Circo Imperial da China, você vê o chinês equilibrando 10 pratos, 20 pratos, 30 pratos. Até o 10º prato, você torce para o chinês. A partir do 10º prato, você torce para o prato. E o mercado respeita os seus ministros até que eles percam a mão ou eles não consigam entregar a promessa que os colocaram lá. Olhando para o setor externo, eu acredito que 2021 inicia uma fase de perda de expressão e de representatividade internacional única e que pode durar pelo menos mais 6 anos, dada a total falta de atenção nas negociações multilaterais e ao excesso de ideologia na busca por abrir novas frentes de comércio, de integração global. Foi excesso de ideologia e falta de visão. E isso vai ter uma consequência direta no preço e no volume das nossas reservas cambiais. Na primeira semana do ano? Não. Ao longo de 2022, 2023, 2024, 2025. Ah, mas e se o Bolsonaro não se reeleger? Não interessa. O estrago está feito. O Trump fez um estrago que o Biden vai levar uma administração para consertar. Por que o nosso se consertaria em 3 meses? Relações internacionais é algo muito mais lento e muito mais delicado do que ações internas. Já que a gente está falando dos Estados Unidos, a administração Biden chega em 2021 trazendo na mala todo o ideal dos políticos das últimas administrações democratas. Ele vai trazer Biden dentro da mala dele a cartilha de direitos humanos do Carter, a questão orçamentária, toda a programação orçamentária do Clinton, toda a questão verde do Al Gore, que não foi presidente, mas tinha um programa extremamente respeitado. E se não tivesse perdido a eleição do Bush, teria sido talvez um pontapé inicial da economia verde no início do século XXI. E ele vai trazer também toda a questão de saúde da administração Obama. E tenham certeza, a administração Biden vai executar de forma impecável esses 4 pilares. Porque eles têm um objetivo em comum: gerar crescimento na América, gerar condições de promover, a partir do término da administração Biden, 8 anos de administração Kamala Harris, e conseguir algo inédito: 3 administrações democratas seguidas. E aí é interessante, porque nesse ponto nós também pecamos pelo total desalinhamento com os objetivos da administração democrata. Porque nós não apresentamos, nos últimos 2 anos, nenhum programa, ou seja, nós tivemos uma total falta de política e de respeito
com a condição indígena, com a condição de política ambiental. E sempre que se aperta esse calo vindo de fora, vindo de empresários locais, ou vindo da opinião pública, da população, seja de onde vier, se pauta um discurso nacionalista de soberania nacional, de risco de intervenção de um inimigo estrangeiro que a qualquer momento pode bater a porta. E o governo, por mais que quisesse, também não vai ter condições de promover uma política de Estado para reduzir pobreza, muito menos para melhorar a qualidade do ensino. Porque não existe dinheiro, não existe condições, não existe programa para isso. Pode existir programas de governo, mas não existe ainda um programa de Estado para isso. E aí a gente entra em 2021 adentro sobre a incerteza de uma série de investigações, de denúncias, que a cada momento coloca em risco a estabilidade política do país. E aí eu pergunto para vocês, com toda a humildade e com toda a sinceridade, como é que nós avançamos para 2022? A que preço nós avançamos para 2022? E olhando para além de 2022, como que a gente chega ao final dessa década, se a gente tem ainda um ponto de parada em 2026, e pensando em investimentos de longo prazo, você, na condição de investidor estrangeiro, olhando para a América Latina, Ásia, olhando Sudeste Asiático e China, você investiria suas fichas no Brasil? Como investidor estrangeiro, você investiria suas fichas no Brasil? Se eu sou otimista com o país, certamente eu sou. Porque tudo é uma questão de planejamento. Tudo é uma questão de entender risco e necessidade, identificar oportunidade de mercado e saber explorar de modo inteligente as brechas que esse mercado oferece. Entender as necessidades do cliente e as oportunidades dentro do horizonte de tempo que ele tem, da aceitação de risco que ele se permite ter, oportunidades de ganho. Por quê? Porque, na minha opinião, a ideologia do dinheiro é o lucro. E esse lucro, ele vai existir num mercado ou no outro, numa condição ou em outra, na alta ou na baixa. O problema é por quanto tempo e de que forma nós somos chacoalhados politicamente e como esse chacoalho político interfere na economia e interfere no seu bolso. Eu agradeço mais uma vez a você, cliente Minato, por essa oportunidade. Agradeço a você que não é cliente Minato, mas nos acompanha, pela oportunidade de 2021, 2020 a gente ter conversado bastante sobre cenários e mercados. E fica aqui já o convite para que em 2021 nós continuemos a analisar um pouco mais essas condições, esses desdobramentos políticos, econômicos, geopolíticos e de saúde em termos globais. Porque até mesmo a retomada acontecerá por países de forma desequilibrada e em cada país com setores reagindo de forma totalmente diferentes. E tudo isso é oportunidade, tudo isso é chance de novos negócios. O mais importante é que você tenha entendimento das suas necessidades, planejamento das suas finanças, horizonte de tempo, conhecimento dos seus riscos e entendimento de como montar ao longo dos anos um patrimônio que lhe permita realizar sonhos,
ter uma aposentadoria digna e deixar um legado. Mas isso é um assunto para uma nova oportunidade. Mais uma vez, um feliz ano novo e muito obrigado por estar conosco. Espero vê-los em breve.